Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Eu sou o Vitor Taveira. Essa é mais uma entrevista do século, diretamente aqui do estúdio 42B no centro de Vitória. Lembro que essas outras entrevistas estão disponíveis nos canais do YouTube do Século Diário, nos canais do Spotify, só procurar pelo Século Diário lá. Estamos também no Instagram, @TV Século. Hoje nossa convidada é a Luísa Bricali, doutora em Geologia, professora da UFES. Obrigado pela presença, Luísa, bem-vinda. Obrigada aí pelo convite, muito feliz de estar aqui, poder falar um pouquinho da parte da geologia, né, dos aspectos ambientais aí do Espírito Santo. Agradeço a presença, você tem dado bastante entrevista aí nos últimos tempos, que são tempos um pouco caóticos, né? Então, tem muita coisa acontecendo, né? Tanto no aspecto social, mas derivados dos aspectos naturais e enfim, da ação humana. E acho que tem muita coisa para falar sobre isso, né? A gente tem questões do extrativismo aqui no estado, as mudanças climáticas, tudo mais. Eu queria que você começasse falando brevemente dos aspectos geológicos do Espírito Santo, como que dá para entender esse território capixaba e o que isso diz para a gente, né? Que cuidados a gente precisa ter a partir dessa configuração. Então, eu costumo dizer que o estado do Espírito Santo ele é um mosaico assim, né, da geologia e de aspectos ambientais de uma maneira geral também, porque tem uma diversidade geológica e do relevo, da paisagem em si muito grande, né? Só para citar alguns aspectos aqui, por exemplo, as dunas de Itaúnas, a gente tem os pontões capixabas, né, lá em Pancas, já indo para a área mais montanhosa. Temos os pães de açúcar conhecidos, né, que são esses pontões capixaba, a própria Pedra Azul, Pedra dos Dois Olhos, que tem essa mesma morfologia, né, do pão de açúcar do Rio de Janeiro, que é um tipo de relevo característico de uma área tropical, né, onde você tem chuva em abundância, temperatura elevada. Então a gente tem essa diversidade, né, geológica e acaba influenciando também numa diversidade ambiental desses ambientes. Então, do ponto de vista turístico, ambiental, econômico, social, isso é importante. E isso está dentro de um limite, que é um limite territorial, né? Não é um limite natural. Então, a gente, entre aspas, por sorte, a gente tem essa diversidade geológica que acaba ajudando, né, nesses aspectos, tanto da beleza natural quanto de aspectos econômicos e sociais e ambientais também diversificados dentro de um único estado. Temos também a cadeia ali de Trindade, né? Quer dizer, que é uma outra coisa meio única ali, né? Uma cordilheira subterrânea. Submersa, isso. A gente tem que chega até a Ilha de Trindade, ali, que faz parte, né, do território capixaba. Inclusive, o nosso maior, na verdade, o terceiro maior terremoto do Brasil aconteceu ali perto, né? Então, é famoso por isso também, mas é uma cadeia de montanha importante do ponto de vista geológico, geomorfológico e oceanográfico também, né? Só que você entrou no assunto, como você acompanha, né, com o laboratório essa questão sísmica, assim, né? A gente sabe que a gente está longe de placas tectônicas aqui no Brasil e tudo mais, mas existem tremores que são sentidos aqui, né? Isso afeta de uma maneira especial o Espírito Santo? Como é que acontece? Então, a gente está sobre uma placa tectônica, né? Sim, geralmente os terremotos de maior magnitude, eles estão no limite das grandes placas, né? O Espírito Santo ele está sobre uma placa, assim como o Brasil está sobre uma placa. No entanto, a gente tem terremotos de magnitudes menores que acontecem tanto no Brasil quanto no Espírito Santo. Isso acontece o tempo todo. Nós temos mais de 40 terremotos catalogados aqui no Espírito Santo. Tivemos alguns recentes que, inclusive, as pessoas sentiram, né, na Grande Vitória. Então, são tremores pequenos, mas às vezes eles têm uma profundidade mais rasa, que a gente chama, né? E aí as pessoas sentem isso. E também a densidade populacional aumentou muito, né? Então, antigamente acontecia um terremoto numa área que não era habitada, hoje em dia acontece e as pessoas acabam sentindo mais. Só que um terremoto de magnitude elevada dificilmente vai acontecer numa área intraplaca, que a gente chama, né? Que é como a nossa área, que a gente está sobre a placa sul-americana. Então, sobre a placa, as magnitudes são menores.
A gente está, de alguma maneira, né, a princípio, um pouco a salvo, né, de maiores desastres, mas a gente tem outras questões, né? E uma que você esteve falando bastante, né, principalmente depois da questão lá em Maceió, é a questão da extração do sal-gema, né, que hoje tem a maior jazida do Brasil, está ali na região de Conceição da Barra, né, que é um território também complexo, inclusive socialmente, culturalmente, né, enfim, com várias questões, territórios quilombolas e tudo mais. Como é que você enxerga essa questão? Quais são os riscos que existem, né, em relação a esse processo de extração? Porque em Maceió houve realmente uma tragédia que, enfim, tem muitos elementos ali de negligência, mas assim, como pensar esse processo? O que ele pode significar para o Espírito Santo, no seu entendimento, do ponto de vista, né, geológico e também desse ponto de vista econômico, social? Então, o sal-gema nada mais é do que uma rocha sedimentar quimiogênica, que a gente chama, né, evaporito. E no norte do estado, né, a área de Conceição da Barra, nós temos a maior área, né, no Brasil de existência dessa reserva de sal-gema. Os recursos naturais, né, eles estão na natureza, para ser realmente utilizados, explorados, mas de forma mais consciente, monitorada, bem fiscalizada. Eu acho que essa é a primeira questão que a gente tem que pensar, né? No caso do Espírito Santo, ainda está em fase de pesquisa, ainda não teve essa questão da exploração. Mas se isso for acontecer, eu sempre falo, né, que a gente tem que trabalhar sempre com a prevenção para todos os aspectos da natureza. Eu acho que essa é a palavra-chave, eu sempre falo isso nas minhas aulas, nas entrevistas. E o que a gente precisa ver é estudar essa área, né? Ter um diagnóstico bem detalhado, específico dessa rocha, desse material que está ali compondo, o tamanho desse recurso que está ali, qual a tecnologia que vai ser utilizada. E tem que ser muito mapeado, muito especificamente detalhado esse material antes de você fazer qualquer tipo de extração mesmo, né? Isso do ponto de vista ambiental, mas que acaba impactando também do ponto de vista social. No caso de Conceição da Barra, especificamente, a gente tem a questão dos quilombolas ali, né, que é uma comunidade tradicional importante, tem uma importância cultural gigantesca para a gente no Espírito Santo e para o Brasil também. Então, antes de fazer isso, também tem que ter um estudo prévio de como lidar, né, com essa cultura que está exatamente ali, né? O que vai vir primeiro? É realmente extrair sem pensar na comunidade tradicional e pensar só no que a gente vai ter de aspecto econômico? Ou será que dá para a gente ter uma conciliação dessas duas coisas? Porque toda extração tem um impacto, né? Seja mínimo. Porque assim, a gente tem esse território que luta ainda por demarcação, né? Mas que já estão reconhecidos, mas não foram demarcados, em sua maioria. Mas mesmo que não há... E aí você tem a coisa da consulta prévia, né? Prevista, livre, informada, que é prevista nos organismos internacionais, que não é praticada quase nunca, né? Ou seja, as comunidades não têm um direito real de consulta e de participação, né, de decisão sobre esse empreendimento ou não nesse território. Mas mesmo que não seja dentro do território titulado, vai ter impactos, né? Que é uma indústria, toda a cadeia, tudo que significa isso, acaba tendo impactos diversos, mesmo não sendo dentro exatamente do território, sendo na proximidade, né? Mas, assim, em Maceió, o que você enxerga como determinante? O que aconteceu que levou a esse... Então, a gente até hoje não sabe especificamente se foi efetivamente monitorado, isso que eu estou te falando, né? Para poder extrair, você cria uma cavidade, né, em subsuperfície, então fica como se fosse uma parte oca, vazia. E isso tem que ser muito bem monitorado. Primeiro tem que ser muito bem preenchido depois que ele é retirado e tem que ter um monitoramento desse material, porque além disso, você tem as próprias características do terreno ali, né? Falha, pode ter uma falha passando por ali, o tipo de material ali, né, vamos dizer assim, é mais friável, é menos friável, a permeabilidade, tem mais poro, menos poros. Então, todas essas características que a gente chama de características geotécnicas, elas têm que ser bem avaliadas para a gente saber se essa área, por exemplo, pode sofrer subsidência ou não. Então, tendo pessoas ali ou não, é um terreno que
ele pode tender a ter ele pode tender a descer verticalmente, né? E se tem pessoas próximo ou ao redor ali, a preocupação é muito maior. Então, o que deveria ter sido feito, eu não sei se foi feito, mas o que deveria para outras áreas que tem que ser feito, é fazer esse monitoramento do material, qual é o diagnóstico daquele material, daquela área especificamente ali, e controlar isso, né? Antes, durante e depois da extração. Isso é uma coisa que, se você começar a reparar os grandes desastres, entre aspas, ambientais que aconteceram no Brasil, quase todos eles vão acabar girando em torno disso, né? Porque o que foi feito, o que tem que ser feito antes, durante e depois, muitas vezes uma dessas etapas elas acabam não existindo. E aí é que a gente começa a ver os problemas. No caso da extração de petróleo e gás, é similar, assim, esse processo, digamos, em linhas bem gerais, não sei que é totalmente diferente, mas, assim, também tem esse tipo de risco, porque você está falando também de extração de elementos do subsolo, né? No caso do petróleo é um pouco diferente, que geralmente depende, né? Tem o onshore, offshore, a maioria das nossas bacias acabam sendo extraídas offshore, né? No alto mar. E aí eles têm todo um controle dessas falhas, né? Eles são feitos, geralmente tem profissionais muito preparados para isso, né? Geólogos muito bem preparados que estudam essas movimentações, essas falhas geológicas, onde pode extrair, onde não pode extrair, se essa camada sedimentar ela vai se movimentar ou não. Então, isso é uma coisa mais, não sei se mais, né? Mas é muito bem monitorada nesse ponto de vista da extração do óleo em si. E, assim, outra coisa que a gente tem pensado, né, muito, né, como sociedade, é a questão das mudanças climáticas, né? Aqui no estado, inclusive, assim, a gente tem, nessa questão de solo, a gente tem, por exemplo, Vitória, nós estamos em cima de muito aterro, né? Uma parte importante que é aterro, ou seja, que é uma região, como eu diria, mais instável, né? Enfim, então a gente tem todos esses processos. Mas eu queria que você falasse um pouco como é que você tem observado essa questão das mudanças climáticas, né? O que isso significa em termos globais e como que a gente pode trazer para pensar aqui impactos, né? Sim. Então, as mudanças climáticas são alterações que acontecem no clima em função do próprio aspecto natural, né, da órbita da Terra, desde que o planeta tem 4,5 bilhões de anos, né? Então, a gente tem essas mudanças climáticas, elas já aconteceram, não são específicas do que a gente está vivendo agora. No entanto, atualmente, isso está sendo muito acelerado por nós, né? Pelos humanos, porque essa questão dos combustíveis fósseis, isso aí tem trazido uma preocupação muito grande, porque a temperatura da Terra tem aumentado, né? E o nível do mar ele tem subido globalmente, cerca de 20, 25 centímetros. Isso é muita coisa. Então, a gente pensar em nível global, né? O derretimento da Groenlândia, da Antártida, isso traz um impacto global para a gente. No caso do Espírito Santo, a gente também acaba se preocupando porque as nossas cidades, por exemplo, elas são litorâneas ou estão em margens de rios, né? E isso preocupa muito a gente, assim, a despeito do que aconteceu no Rio Grande do Sul, que também tem várias áreas de aterros ali. Então, quando você tem uma área aterrada, você tem que também ter um controle maior de como funciona esse regime hídrico da área. Então, aqueles mapas que foram feitos, fotografias, né, mostra que foi em Porto Alegre exatamente a área de aterro foi a principal atingida, né? Meio que o rio retomou o seu espaço de... Sim, é que todo rio na natureza, ele tem o que a gente chama de uma área que se chama planície aluvionar, né? Que ele precisa buscar, toda vez que tem uma cheia, isso é da natureza, né? Chovendo pouco ou não, ele busca uma área para ele encher, transbordar e depois ele volta. Então, se a gente ocupa essas bordas, essas margens dos rios... Chamada de várzea, né? Mais popularmente. Assim. Se a gente ocupa isso, aí a natureza vai querer o seu lugar de volta. Então, voltando ao que eu tinha falado no início aqui, essa questão de a gente trabalhar com a prevenção, primeira coisa, as coisas já estão postas, né? As mudanças climáticas já existem, a tendência realmente é piorar e a gente já ocupou vários espaços na natureza que não deveriam ser ocupados. E agora? Então, agora a gente precisa trabalhar primeiramente com prevenção.
tem que pensar na retirada dessas pessoas desses locais, como que isso poderia ser feito, porque a vida está em jogo realmente. Nessas áreas são muito perigosas as pessoas continuarem ali, né? Isso é a primeira coisa. Mas antes disso, deveria ser feito, por exemplo, um mapeamento de risco, a gente chama de mapeamento de risco geológico, geomorfológico, dessas áreas, mas não só das áreas dos rios, mas das áreas de encostas também. Porque, por exemplo, Mimoso do Sul, teve aquela enchente que causou lá, mas também teve muitos que a gente chama de movimentos de massa, né? Que são deslizamentos, desmoronamento de terra, de pedaço de rocha, de bloco de rocha. Então, a gente, dependendo do relevo, tem as duas coisas acontecendo. E as duas coisas são perigosas. Isso aconteceu em Petrópolis também, né? Isso foi recente também. Então, as casas, elas são soterradas, as pessoas são soterradas. Então, hoje, essas ocupações, tanto nas encostas quanto nas margens dos rios, elas precisam ser mapeadas, delimitadas como quais são as áreas de risco efetivamente ou não, e ter um planejamento sobre o que fazer com relação a isso. Porque a mudança climática ela já chegou, e agora a gente precisa resolver esse problema. E no Espírito Santo, como eu mencionei, a gente tem várias áreas, tanto essas áreas mais altas, pessoas morando nas encostas, né, seja no interior, seja na área mais urbana, né, na Grande Vitória, por exemplo, mas nós temos também nas margens dos rios. Então, é uma preocupação que nós temos que começar a pensar já para ontem, na verdade, né? Inclusive, assim, a elaboração de planos, né, que ainda poucas cidades têm, né, planos de adaptação, de mitigação e tudo mais. Mas, assim, no caso do Rio Grande do Sul, ficou muito patente também o lance do alerta, né? Que ali demorou um pouco, mas acabou acontecendo, que aí já mostraram exemplos do Japão, né? Tipo assim, primeiro, assim, a pessoa precisa, né? Se ela não for removida ainda, ela precisa pelo menos saber que ela está num lugar de risco. Sim. E que ela precisa ter forma de receber um alerta para que ela deixe, em caso de risco, de emergência, deixe a região e procure um lugar seguro, né? E remover as pessoas também é uma complexidade muito grande, né? E exige um investimento, a gente tem falado tudo isso, né? Um investimento que a pessoa sair, provavelmente ela já vai sair, ela vai relutar muito em sair, porque ali às vezes tem a construção da história de vida dela, as relações sociais, se você não faz um bom plano, você joga cada um para um lado, né? O caso da Braskem em Maceió também é um rompimento de um tecido social muito, muito grave, especulação imobiliária que entra, enfim, são muitas questões, né? E como planejar isso, né? Eu acho que o que você está falando é que o diagnóstico talvez é o primeiro passo para você conseguir entender esse território, e aí tem essa questão de que muitas das medidas são impopulares, né? A gente fala de políticos que às vezes só têm a visão dali a 4 anos no máximo. A gente tem ferramentas, né, técnicas, científicas e até mesmo políticas. A gente tem essas ferramentas para poder trabalhar com esses diagnósticos, a delimitação dessas áreas. Então, a gente tem pessoal para fazer e como fazer. Então, a gente precisa realmente de políticas públicas, de investimento, de um olhar, né, mais sensibilizado nesse sentido que você acabou de falar, né? Imagina você falar assim, alguém falar para você, olha, você precisa sair da sua casa nesse momento e talvez isso seja para sempre. Isso tem um impacto social muito grande na vida das pessoas. E também a gente tem que ter esse trabalho social, além desse trabalho, digamos que ambiental, né? Mas o ambiental está junto com o social o tempo todo, é difícil a gente separar essa discussão. Acho que o importante é as pessoas começarem... Quando começou a falar de mudança climática, tinha muito essa coisa do catastrofismo, né? Do medo, não é bem assim, não vai acontecer. Tem ainda muito essa questão do negacionismo científico. Isso é muito ruim, é muito prejudicial. Então, quer dizer, os estudos estão mostrando as coisas, estão apontando cada vez mais. A gente tem os estudos científicos todos apontando para tudo que eu acabei de mencionar aqui. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Tem acontecido no Brasil e tem acontecido com uma frequência e intensidade maior. Esse é o problema. Então, a gente está vivendo isso. Então, a gente precisa realmente se movimentar, se mexer para poder começar a fazer esse plano detalhado, começando por esse diagnóstico e tendo esse monitoramento e fiscalização de todo essa questão que tem acontecido com relação
às mudanças climáticas. Me parece um desafio também, assim, da gente pensar, porque a gente tem esse negacionismo, como você falou, que não é um negacionismo inocente, é tipo, eu não acredito nisso. Não é eu não acredito nisso. É uma máquina que produz e reproduz notícias falsas que levam a consequências reais, né? No caso do Rio Grande do Sul, isso fica muito evidente, né? As pessoas desinformadas espalhando e isso, né, impedindo doações ou fazendo com que as pessoas tomem decisões equivocadas que podem custar, inclusive, a vida delas, né? Então tem uma complexidade muito grande nisso. Queria que você falasse um pouco mais disso também, sobre essa questão da informação, como é que você está vendo, né, dos questionamentos das ciências. Mas eu vejo desse ponto de vista da construção de uma política, o desafio também de como aliar o conhecimento científico da participação popular, porque isso me parece o elemento fundamental que possa gerar um processo. E me parece, aí é uma visão hoje que eu me coloco um pouco pessimista, que a gente parece que o caso do Rio Grande do Sul mostra isso, a gente só vai realmente agir, tomar consciência diante dos desastres, né, iminentes acontecendo, e a gente sendo pressionado a isso, porque os avisos são dados já há décadas, né? Não é nem questão de anos, Sim. São décadas que se fala Exatamente. disso, e parece que as coisas não andam. Não acho também que é uma culpa, claro que a sociedade civil precisa agir, se mobilizar, mas eu acho que quem são os representantes que deveriam estar olhando para isso com a seriedade necessária, né? Não estão fazendo, mas assim, como aliar essa coisa da ciência com a participação popular, porque para mim isso é uma coisa que meio que talvez fecharia, porque se você ficar só num aspecto científico, num plano construído metodologicamente de 200 páginas e tal, tarará, isso tem o risco de ficar ali, né, num gabinete e realmente não acontecer, né? Então é a ciência, o poder público e a sociedade, né? Tem duas coisas importantes aí no que você acabou de falar, assim, que eu vejo, que se você parar para pensar, as pessoas, a grande maioria das pessoas, elas desconhecem um pouco até o território e os acontecimentos. Eu acabei de mencionar aqui em costa, morro, margem de rios, como é que isso acontece, deslizamento de terra, são termos que têm acontecido já há décadas no dia a dia das pessoas. E culturalmente, no Brasil, a gente não aprende isso na escola. Se você pega os outros países desenvolvidos, que tem, por exemplo, terremoto, vou dar esse exemplo, as pessoas sabem o que causa, geleira, o que é... Sabem como agir, no caso o que causa, como agir, eles aprendem isso na escola. Então, às vezes, termos técnicos, a gente estuda até na faculdade, se você vai em países que eu acabei de mencionar, eles conhecem, sabem o que é. Então, tem uma questão cultural aqui nossa também, que a gente não existiu e não existe até hoje, né? Então já está na hora disso começar a acontecer. Então a desinformação tem muito a ver com isso também. A gente aprende isso na escola, a gente aprende isso vivendo, a gente aprende isso com as informações que as políticas públicas também produzem para a gente. Eu acho que isso é uma coisa que precisa ser melhor vista no Brasil. A outra questão que você mencionou, que eu acho que agora, principalmente com a pandemia para cá, isso tem mudado um pouco, que é a questão da ciência com sociedade, né? Fica todo mundo ali, a visão que a sociedade tem é que a ciência está muito longe da vida deles e a gente está ali fechado nos nossos laboratórios, no gabinete, e fica por aquilo mesmo, as coisas guardadas na gaveta e não vai para frente. E não é bem assim. Talvez tenha acontecido em algumas coisas, em alguns momentos, pode ser, mas isso tem mudado muito, principalmente depois da pandemia, assim, que a gente, dúvida, na universidade... É um marco. As pessoas começaram a falar um pouco mais, a criar, você pode ver na própria internet, né, as redes sociais, os canais de divulgação, isso tem aumentado muito, os canais científicos, e as pessoas têm tido um olhar mais aprimorado para isso. A própria universidade, né, a UFES mesmo, com um projeto de extensões que nós temos, a gente divulga isso, a gente traz a sociedade para o debate científico e a gente leva o que a gente faz para a sociedade. Isso tem melhorado a cada ano, mas a ideia é melhorar ainda mais. Talvez ainda seja pouco para o que está acontecendo, mas eu acho que teve um limiar significativo de melhora com relação à comunicação da ciência com a sociedade de alguns anos para cá. Eu estou sendo um pouco otimista com relação a isso. E isso era uma preocupação que eu tinha muito grande desde quando eu comecei com a minha vida acadêmica.
Um pouco de otimismo nós estamos até precisando, né? Mas você trouxe uma coisa interessante que você falou isso, né? Porque, na verdade, tendo uma observação aqui, que você falou que, em sua maioria, as mudanças climáticas são intensificações de fenômenos que já acontecem, não é isso? Não são fenômenos novos. E talvez daí esteja a dificuldade da sociedade de entender a relevância do tema. Porque, assim, sempre teve deslizamento, sempre teve inundação, sempre teve tal. Né? O que está acontecendo, principalmente, é que isso está se intensificando em quantidade e intensidade. Né? Então, são coisas que a gente também já tem ferramentas para lidar. Não é uma coisa nova. Tipo, está começando a dar um tsunami aqui que nunca existiu. Não é isso. A gente está tendo os mesmos problemas, só que em outra escala. Exatamente. Esses processos naturais sempre existiram. Agora, a atuação antrópica para intensificar esses processos é que é a questão. Né? Então, a queima de combustíveis fósseis, a questão do dióxido de carbono, isso aí também tem intensificado bastante essa questão das mudanças climáticas. Só que está tudo relacionado, né? É temperatura, com chuva, com tipo de terreno, com ocupação irregular ou não. Então, é uma série de questões que estão atreladas. Não dá para você falar de uma coisa só. Né? Então, são coisas que sempre existiram, mas realmente elas estão intensificadas e a frequência está cada vez maior. E a tendência é isso piorar. Na verdade, a previsão do cientista é o que está acontecendo hoje acontecer, sei lá, 2033, 2035, o que já está acontecendo agora. Então, essa é a questão, essa é a preocupação. Isso é muito sério, isso é muito preocupante. Essa atualidade, né, assim, climática, ambiental que a gente está vivendo hoje, ela é muito preocupante. Agora, você que trabalha do ponto de vista geológico, né, a gente ouve falar muito, por exemplo, a questão do desmatamento. Aqui na Mata Atlântica, que é o nosso ambiente, nosso ecossistema, a gente tem mais de 90% de destruição da vegetação nativa, né, o que é diferente do Cerrado, da Amazônia, que estão num processo de destruição que se amplia, mas que ainda tem uma reserva bem maior, né, de vegetação nativa. Só que nós estamos ao contrário, né? Agora a ideia é que assim, não podemos mais destruir, embora ocorra, mas precisamos reflorestar. Qual que é o impacto disso? A gente tem esses impactos que a gente ouve falar mais, né? Mas assim, também para essa questão do solo, a questão geológica, e qual que é a importância de ter um processo assim, de florestamento massivo, né? Porque existem programas, mas ainda parece que não. Eu não trabalho efetivamente com vegetação, né? Mas o que a gente vê de uma maneira geral é que você retirando a vegetação, em termos geológicos, em termos de solo, por exemplo, você pode deixar aquela área ali mais vulnerável para erosão, né? E aí, erosão pode andar junto ou não com os movimentos de massa que vão acontecer ali. Então, a vegetação ela acaba segurando um pouco aquele terreno, entre aspas, né? Digamos assim. E do ponto de vista de clima, né, a vegetação ela funciona como um suporte térmico importante. Você vê, né, na própria UFES mesmo, às vezes você caminha em locais que é mais arborizado, você sente a mudança de temperatura ali na hora, local, né, uma coisa local. Então você imagina isso do ponto de vista global, quando você tem uma área verde maior. Então são essas duas coisas que são importantes, tanto para a questão climática e quanto para a questão do próprio solo, né? Segurar os deslizamentos. Ajudar nisso daí. E a gente tem essa questão também, que você já aborda um pouco do nível do mar, né? Então, assim, a subida vai necessariamente impactar as grandes cidades e também ecossistemas como o manguezal, por exemplo, né? Eu estava vendo que o manguezal é um estoque de carbono até maior do que a floresta, né? Isso. Pelas características dele. E, assim, uma subida metros, poucos metros, vai impactar muito diretamente esse ecossistema. O que pode ser feito para tentar reduzir esse impacto, tanto natural como social? Na verdade, a questão os manguezais, no Brasil nós temos uma área de manguezal, uma das maiores do mundo, né? Então a gente tem que olhar especialmente a biodiversidade que esse ambiente apresenta. Então ele, do ponto de vista vital, ele é extremamente importante. O nível do mar já está subindo, não tem como discordar disso, né? A questão é
a apropriação de algumas áreas, né? Principalmente essas áreas de manguezal, porque vai afetar toda a dinâmica, né? O equilíbrio dinâmico ali desse ecossistema, que é um ecossistema tão importante para a gente, para essa área tropical especificamente. Se você parar para pensar, o nível do mar ele está subindo e hoje, na verdade, porque assim, igual tá tendo essa grande discussão aí, né, da área de marinha, né? Não da marinha, mas de marinha, que tem uma demarcação que é de 1831, né, de 33 metros da pré-mar para cá. Então, isso aí já acaba pegando até já áreas de manguezais, né? Então, quer dizer, as pessoas têm uma discussão aí dessa apropriação de áreas ou não, a gente não vai entrar no mérito aqui agora, mas é uma preocupação que a gente tem também. E os manguezais estão exatamente nessas áreas aí, e são áreas, como eu acabei de mencionar, imensamente importantes para a sobrevivência das espécies e nossa também, né? Mas nesse sentido das cidades, assim, como é que as cidades podem se preparar para isso, ou como se fala, né, ser mais resilientes, é uma palavra que tem usado muito. Porque aí você tem dois desafios, né? Você tem o desafio macro, de transição, enfim, de como, porque a cidade ela sofre um impacto, né? É onde as pessoas estão e elas vivem. Mas você está falando de um sistema global, então você tem que ter ao mesmo tempo medidas globais que possam reduzir, que parece que até agora não tem sido eficiente, né? Parece que mais uma vez você fala, ó, gente, é agora ou nunca, vamos lá. Mas essas cúpulas discutem e não chegam a resultados como deveriam. Está mostrando os últimos resultados que, quer dizer, não estão sendo alcançadas as metas que foram previstas lá atrás. Então, como é que você enxerga isso? O que precisa mudar a nível global? E dois, o que precisa mudar nas cidades? Como que a gente pode se adaptar a isso? Eu acho que o que precisa mudar é, primeiro, essa visão que a gente tem da natureza, como eu falei. Né? A gente tem que ter um entendimento básico mínimo. Todo mundo tem que ter um entendimento básico e mínimo de como a natureza se comporta. Especialmente os agentes públicos e os cientistas, né? Então, para poder entrar com essa mitigação, né, que a gente chama. Então, em termos globais, tem coisas que estão acontecendo igual em vários locais. É claro que muda em consequência da mudança de climas diferentes, né? De áreas diferentes com climas diferentes. Em termos locais e globais, eu acabo enxergando da mesma maneira. Eu acho que tem que ter uma medida mais... como é que eu posso dizer? Mais, não sei se dura, né? Mas mais específica de não deixar realmente se apropriar de determinadas áreas, de ter uma fiscalização muito mais rigorosa de determinadas áreas, de realmente aplicar multas altas, tanto para pessoa física, quanto para pessoa jurídica, quanto para o que for, para evitar que essas áreas sejam ocupadas, sejam tomadas. Então, estão falando muito de... às vezes a gente está ouvindo privatização, né, de praia. Na verdade, a gente tem que pensar em desprivatização dessas áreas, né? Porque o nível do mar, inclusive, está subindo. Então, daqui a pouco aquilo ali não vai ser nem de ninguém, vai ser do mar. Então, tem uma outra discussão que está aí também. Da maneira como eu estou enxergando, é assim. Uhum. E você acompanhou essas tragédias assim, em Mimoso, em Porto Alegre? O que você acha que pode observar? Que aí é a coisa acontecendo, o que vem sendo falado acontecendo na prática, né? O que você enxerga de, assim, que também foi uma novidade, que a gente precisa ficar atento e que lições tirar desses processos tão tristes, né? Eu não vi novidade, eu vi uma coisa se repetir numa escala maior, né? Pegou praticamente o estado inteiro, uma área maior, e acabou, como eu mencionei, né? Foram várias questões, né? A questão climática, do próprio El Niño, que estava mudando para Laninha na época, então veio aquela massa ali, e aí a quantidade de chuva foi enorme por um intervalo muito curto. Só que o relevo da área também acabou ajudando, né, para isso. As bacias sedimentares, as bacias hidrográficas acabaram ajudando para isso. O relevo da área acabou ajudando. Então, você unindo tudo convergia ali, as cabeceiras do rio que foram movimentando a água que vai desaguar no Guaíba, altas, exatamente, que depois vai na Lagoa dos Patos. E ainda tem, tem a questão da Lagoa dos Patos escalas, ali, né? Isso. Exatamente. E também uma previsibilidade, né? Porque essa é a questão também que você falou, né?
parece que o poder público não está preparado para encarar de fato como deveria. Assim, hesitou um pouco, né? Depois, óbvio, teve uma grande mobilização de todas as esferas de poder, mas no primeiro momento, assim, me lembrou um pouco, de maneira bem diferente, mas igualmente trágica, né? O crime do Rio Doce. Só que esse também não havia como muito o que fazer, né? Quando, em regência, os pescadores e moradores ficaram esperando, assistindo, olhando para o rio, esperando o triste momento que a lama ia chegar ali e ia impactar profundamente. Então, assim, ali parece que estava anunciado e o poder público demorou a crer de que, tipo assim, isso vai ser a maior enchente, o maior desastre da história, né? É maior do que aquele, assim, tá vindo a água. Então, é uma questão E aí difícil. tem uma inevitabilidade ali, né? Que Sim, ia vir. sim. E essa demora de ação pode, talvez não possa nem minimizar a questão natural, mas pode minimizar os impactos Sim, sociais e... sim. É que assim, é difícil mesmo, é muito difícil a gente. Parece que é fácil falar, não, é só ver isso, ver aquilo outro, fazer isso aqui. Não é tão simples assim. É trabalhoso, é uma questão de, como eu falei, né? É multidisciplinar, a gente tem que pensar em vários aspectos integrados. São várias escolas juntas ali para poder entender, escolas no sentido amplo, né? Entender esse acontecimento. E do ponto de vista climático, a gente consegue prever, né, como é que vai vir esse clima e tudo mais. Só que se você parar para pensar, tudo bem, o que eu vou fazer com aquelas pessoas que já estão ali e qual o tempo que eu tenho para poder resolver? Então, desapropriar aquilo ali. Por isso que eu tô batendo nessa tecla de prevenção. Então, antes de acontecer, delimitar essas áreas de risco efetivo, né, geológico, geomorfológico, para que essas pessoas, como você mencionou, né, ou a gente consiga trabalhar uma política de retirada efetiva, ou que elas pelo menos saibam que elas estão numa área de forte risco geológico e geomorfológico. Eu acho que tem que começar por aí, não dá para começar do contrário, né? Porque essas pessoas já estão ali, nós já estamos morando onde nós estamos. Né? Então, como é que a gente faz agora? Eu acho que essa que é a grande dificuldade. Não é um trabalho fácil não, tá? Falando assim parece que é simples, né? As pessoas... A gente tem que ter muito cuidado também na hora de criticar quem for, a instância que for, porque quando a gente fala de natureza, a natureza não é matemática. E as pessoas também não são matemática. Né? As pessoas têm vidas envolvidas ali, tem toda uma questão cultural, social, ambiental, que está tudo integrado. Eu não consigo olhar só o ambiente. Você me perguntou da geologia, eu não consigo falar só da geologia sem falar de outros aspectos. Então, quando a gente fala dessa integração, de olhar essas coisas multidisciplinares, transdisciplinares, não é uma tarefa fácil, não. Mas ela precisa ser feita. A gente já era para ter começado a pensar nisso daí. Você também chegou a fazer, né? Tem um canal no YouTube, Luiza Bricali também, né? Com 2 L's. Isso. Que você produziu alguns conteúdos, estava falando que não está tendo muito tempo também, né? Acho que o desafio de ser cientista e ainda ser, né? Tá informando isso, né? Produzindo conteúdo em vídeo, que é outra questão. Mas você tem alguns conteúdos ali produzindo. Eu queria que você falasse um pouco sobre... Inclusive, assim, um deles fala sobre ciclos da natureza e ciclos da pandemia. Isso que eu achei também interessante, como é que a gente pode entender isso, que aí é o mesmo caso dos desastres, né? Eu estou rindo aqui, mas é triste, né? Sim, Trágico. sim. Porque a impressão que vem se falando vai acontecer cada vez mais, né? O caso de Porto Alegre é isso, o último enchente em 1940. E agora a gente teve uma grande enchente que supera aquela e a gente não sabe se a próxima vai ser o ano que vem, daqui a 10 anos. Sim. Mas se pensa os especialistas que provavelmente não vai demorar todo esse tempo que demorou, né? Sim. E o caso das pandemias também é uma coisa que a gente saiu do coronavírus, muita gente já estava falando, opa, pera lá, galera, vamos sair, mas precisamos ficar atentos, né? O canal do YouTube eu resolvi fazer na época da pandemia, porque para poder informar as pessoas
sobre os acontecimentos. E foi uma analogia, né, com vários ciclos que aconteceram de várias outras doenças e até ciclos da natureza mesmo, como eu mencionei aqui. A natureza, ela é dinâmica, mas no início da nossa conversa aqui eu mencionei que a Terra tem 4,5 bilhões de anos e que as mudanças climáticas existem desde que a Terra é Terra. Então, as coisas na natureza, elas acabam se repetindo, né? Tem um ciclo aí de repetição. Nesse caso, essa repetição está sendo mais acentuada na questão climática. Mas o canal do YouTube foi feito exatamente também nessa questão aí que você mencionou, para poder divulgar o que o meu grupo de pesquisa, o meu laboratório, o que a gente faz na universidade e como que a gente pode levar isso para a sociedade, poder informar esses acontecimentos, inclusive esse que a gente está conversando aqui, né? Questão de enchente, de cheias de rio, qual é a cara geológica, geomorfológica, ambiental do Espírito Santo. Então, poder informar isso para as pessoas. Tem até um vídeo aí sobre as belezas naturais do Espírito Santo, que foi uma parceria com o governo do estado, na época foi uma live muito legal, que acho que o IDAF, né, que estava organizando, e que eu menciono todos esses pontos turísticos importantes, explicando como é que eles se originaram e a importância turística dele. E tem muitos locais que os próprios capixabas não conhecem, né, e que seria interessante a gente divulgar, porque o nosso estado ele é muito bonito. Ele é muito lindo, rico e vale a pena a gente conhecer ele. E o canal surgiu com esse propósito. Então, agora ele está um pouco parado exatamente em função na pandemia. A gente estava dando aula online, né? Então... Foi sua terapia também, né? Me ajudou bastante. Muita gente o professor gosta de falar, né? E eu precisava falar para o mundo. E aí eu criei o canal e foi muito legal. Foi uma experiência muito boa. Inclusive, esse vídeo aí dos ciclos foi, se eu não me engano, ou foi o primeiro ou foi o segundo do canal. Que na época eu fiquei estudando sobre essa questão. Eu falei, será que o que aconteceu, o que está acontecendo agora, já aconteceu em outros momentos ou parecido? E eu acabei chegando à conclusão que sim. Aconteceu. E tem uma introdução também à geologia geral, né? Para quem gostou do papo, quer dar uma entendida melhor, né, do que a gente está falando. Tem a questão dos terremotos, de tsunamis, né? Enfim, tudo tem uma ligação, como você falou, né? Com os ciclos da Terra, com as características, mas eu queria justamente abordar, para a gente, já caminhando para o final da entrevista, sobre essa questão das paisagens do Espírito Santo, que você fala ali, o que você falou no começo, né, como é que o Espírito Santo tem essa diversidade, mas como é que é esse processo de formação de algum desses lugares assim emblemáticos, muito conhecidos ou poucos conhecidos, mas que assim a natureza nos criou, de alguma maneira, esses monumentos que precisam ser cuidados também, né? E explorados com muito cuidado, né? Desfrutados, porque fazem parte do nosso patrimônio, mas também precisam ter muito cuidado, né? Em relação ao seu entorno, enfim, as suas características. Sim. Nós temos vários ambientes, né? Geológicos e de relevo e ambientais, e cada um com a sua particularidade, né? Por exemplo, quando eu mencionei Pedra Azul, Pedra dos Dois Olhos, os próprios pontões capixabas ali em Pancas, eles mais ou menos têm o mesmo tipo de formação, né? Que são rochas intrusivas, rochas ígneas, magmáveis lá do magma, e hoje elas estão lá em cima, mas que tem a mesma morfologia, né? Arredondada, aquele topo igual um pão de açúcar, né? Por isso o nome Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, é porque se assemelha a um pãozinho de açúcar mesmo. O Penedo aqui também, o próprio Penedo, exatamente. Também tem a mesma morfologia, a mesma forma, né, que a gente chama, que é esse topo bem arredondado e as vertentes mais íngremes, né, que a gente fala. Isso tem a ver com a própria formação, a intrusão e depois, porque assim, a natureza, ela tem a parte do interior da Terra, que tem os terremotos, o vulcanismo, tudo mais, e a parte exterior, que tem a ver com o clima, que a gente estava mencionando também. Então, a paisagem do Espírito Santo é a interação dessas duas coisas, né, dos processos endógenos do interior do planeta com os processos do exterior do planeta. Chuva, vento, calor, tudo vai moldando esse relevo. Se você vê, por exemplo, Itaúnas, né? Por que tem dunas em Itaúnas e não tem aqui? Então tem uma característica específica, a gente tem uma direção de vento específico, eu tenho um aporte sedimentar, ou seja, uma quantidade de sedimento específica, eu tenho uma área para esse sedimento se depositar. Então tem que ter características específicas para poder formar duna.
Né? E ali Doce. Tem questões também da própria intervenção antrópica, né? Do homem ali que causou algumas transformações. Sim, sim. Do Guintaúnas. E o próprio Rio Doce, por exemplo, é um dos rios mais importantes do Brasil, o mais importante do Espírito Santo. Né? Você tem uma foz lindíssima, né, ali em Regência, quem tem a oportunidade de ir. A cada hora que você chegar ali na foz, se você chegar lá agora, semana que vem, é outra cara. Né? Então, a dinâmica fluvial, que é o encontro do rio com o mar ali. Então, aquela dinâmica ela é muito rápida, né? Aquela dinâmica fluvio-marinha que a gente chama, muda tudo muito rapidamente. Mas... O pescador que conhece, né? Sabe como é que tá a foz, se dá para sair, tem se essa não vivência, dá, como é que vai, para onde está indo. Isso. Que é puro conhecimento, não é científico no sentido de passar, mas observação, a repetição, né? Tem esse elemento de vivência, percepção dos elementos naturais, como é que está o vento, como é que está como é que está tudo. E você já consegue ter uma previsibilidade, com né? certeza. E aquela área de regência é uma área super importante quando a gente geológico, o Brasil inteiro, porque a gente tem registros geológicos ali, que são os cordões litorâneos, que eles são paralelos à linha de costa. Numa imagem de satélite você consegue ver bem isso. São, inclusive, a área de preservação, né? Que tem as restingas ali em cima, uma área enorme e que são registros geológicos importantes e que tem poucas áreas do Brasil, né? E a gente tem isso ali. E no sul a gente tem a Serra da Mantiqueira, né? Quem vai para Domingos Martins, Pedra Azul, Castelo, aqui é uma área alta, né? A gente começa a subir a serra, que é uma região montanhosa lindíssima também e que tem aspectos diferenciados tanto do ponto de vista geológico quanto geomorfológico, mas tem um controle tectônico ali, tem a ver com a separação das placas tectônicas, né? Tava todo mundo junto na época da Pangeia, depois separou, aí subiram algumas áreas. Então, cada ambiente tem uma explicação diferenciada. A própria Baía de Vitória, né, é uma área que a gente tem uma descontinuidade, que a gente chama uma área mais frágil. É uma área de fratura que foi preenchida por água, né, que é a Baía de Vitória hoje. Então, tem características específicas no estado todo e diferenciadas num único ambiente, com limite territorial que é o estado, né? Isso que é muito legal do Espírito Santo, assim, que eu acho, né, particularmente falando. As divisas, né, as fronteiras, elas são, na verdade, algumas abstrato, delas, elas seguem, algumas seguem, né, rios, montanhas, isso, né, uhum, e tal, mas são abstrações, né, são criações dos seres humanos, né, para distinguir uma coisa da outra, que elas não existem de fato. Políticos, né? Políticos e tal. Tem o Serra do Caparaó ali também, né? Exato. Tem toda uma riqueza. Mas é isso, Luiz. Alguma coisa mais que você queira deixar aí para os nossos espectadores? Acho que eu ia pedir o pessoal seguir o meu canal do YouTube, @LuizaBricali, o meu Instagram também, @LuizaBricali, e o Instagram do meu laboratório, que é o lanese.ufs, onde a gente tem várias postagens do que a gente está conversando aqui, sobre os acontecimentos, as entrevistas que o grupo dá. Seria interessante poder acompanhar. Quem tem curiosidade, gosta da natureza, acho que vai se divertir. É Lanese. Né? Lanese.ufs. Laboratório de Neotectônica e Sismológico. Lanese. É um prato cheio, bastante coisa para conhecer, para investigar. Né? Então, obrigado pela presença, Luísa. É muito bom estar ouvindo, né, também aqui os cientistas, né, e poder trocar essas ideias sobre coisas importantes, né, aqui para o nosso estado. Então, sempre bem-vinda aqui. Obrigada a você, Vitor, pelo convite. Fiquei muito feliz. Espero ter contribuído com alguma coisa aí do conhecimento dessa parte ambiental, geológica aí do nosso estado, né? E estou à disposição. Obrigada. É isso, essa foi mais uma entrevista do século, produção e locução minha, Vitor Taveira, apoio técnico aqui do Tony Braga, no Estúdio 42B, de volta, né, na próxima, sempre às terças, cada 15 dias, né, terças-feiras, a partir das 18 horas, com a entrevista do século, com temas importantes para a gente pensar o Espírito Santo, e temos também nossa programação aí, siga o YouTube, o Spotify, as plataformas de áudio, procure pelo Século Diário para você acompanhar em primeira mão as novidades. Lembrando também que análise, informações, notícias, todo dia sobre o Espírito Santo tem lá no seculodiario.com.br com nossa equipe aí, excelente de jornalistas. É isso, até logo. Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo.